Boa noite, bem-vindos a mais um programa Reflexões, nosso programa de domingo. Sejam bem-vindos. Antes de mais nada, vamos agradecer a Deus pela oportunidade de mais essa semana que se abre, que se inicia, por mais essa semana que passou, pelas dificuldades enfrentadas, pelos conhecimentos adquiridos e pelas melhorias realizadas ao longo dessa jornada, dessa semana que acabou, e que os bons espíritos nos guiem para mais essa nova semana, nos fornecendo a coragem que necessitamos para enfrentarmos os obstáculos que hão de surgir, sempre com equilíbrio, com amor e fé. Que o nosso querido médico dos pobres, Dr. Bezerra de Menezes, possa fazer a fluidificação das águas e a limpeza dos ambientes, retirando as energias inferiores e nos trazendo energias de amor, de conforto, de paz. Que assim seja. Uma boa noite a todos. O nosso programa Reflexões traz hoje uma reflexão acerca do arrependimento, expiação e reparação. Leandro, por que esses três andam juntos? Não é à toa. E a gente vai entender o porquê desses três nomezinhos aí juntos, no tema, dessa noite, da nossa reflexão. Essa reflexão ela foi retirada de uma leitura do livro Céu e o Inferno, que é o quarto livro da codificação, capítulo 7, intitulado de As Penas Futuras, segundo o Espiritismo, subtítulo Código Penal da Vida Futura, itens 16 e 17. Então, boa noite a todos. Vamos dar início, então, à nossa reflexão, entendendo um pouquinho o que é o arrependimento. Inclusive, o arrependimento foi tema dessa semana que nós estudamos nos livros da codificação, no livro dos Espíritos. Então, já teve um aperitivozinho essa semana que levou a essa reflexão de hoje. Arrependimento, conforme o dicionário, é a ação ou efeito de arrepender-se. É o remorso, é a mágoa por ter cometido algum mal. Alguns chamam esse mal de pecado, de equívoco, enfim. É um erro que a gente cometeu, para com o nosso próximo, ou conosco mesmos. Que acaba que influencia, Cometer um erro, para com o próximo é cometer um erro também conosco. Então, vamos entender o que é o arrependimento, Aliás, já vimos aí a classificação do dicionário, o que o livro, O Céu e o Inferno, nos traz. O arrependimento é o primeiro passo para a melhoria. Já temos aí algo bom. Arrepender-se é dar o primeiro passo para se melhorar. Mas só ele não basta. É preciso a expiação e a reparação. Ou seja, cometemos o erro. Para que esse erro, digamos assim, seja pago, é necessário passar por mais dois processos, que é a expiação e a reparação. Lembrando que o primeiro é o arrependimento. Como ele mesmo diz, é o primeiro passo para a melhoria. O arrependimento, a expiação e a reparação são três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Então, para que a gente possa riscar, apagar, melhor falando, essa falta que a gente cometeu, esse erro, esse pecado, como ele traz aqui, é necessário que nós, enquanto espíritos, que estão encarnados ou desencarnados já, passemos, por essas três condições: arrependimento, expiação e reparação. Somente depois dessas três condições, depois que o espírito passa por essas três condições,
é que os traços daquela falta cometida e as consequências são diluídas, né? Elas findam, se acabam. O arrependimento, ele abranda as dores da expiação. Não é que ele extingue, olhe bem, abranda. O que é abrandar? Amenizar, né? As dores da expiação, no que traz a esperança e prepara os caminhos da reabilitação. E o que é a reabilitação? É a regeneração. Mas unicamente a reparação, deixam claro os espíritos, pode anular o efeito, né, dessa falta cometida, que muitas das vezes estão nos sofrimentos que nós temos numa encarnação, em destruindo a causa. O perdão seria uma graça e não uma anulação, né? Então, o arrepender, o pedir perdão, ele é passo, né? O perdão, como ele fala, é uma graça, mas não anula, né, os processos da expiação e da reparação, né? Então, realmente, para a gente extinguir essa falta, esse erro, esse equívoco, esse pecado, é necessário, né, passar por esses 3 processos. A gente já aprendeu um pouquinho, que é o arrependimento. Ele traz aqui, ó, o arrependimento pode ocorrer em qualquer parte e em qualquer tempo. Se é tardio, né, se demora, o culpado sofre por mais tempo. Então, às vezes, esse espírito ele não se arrepende ainda em vida, nessa encarnação. Vem numa outra, continua sem se arrepender. E aí, o que acontece? Ele vai se prejudicando. Ele vai prejudicando a si mesmo. Por que ele vai prejudicando a si mesmo? Porque ele acaba por sofrer por mais tempo. Porque a expiação, como ele traz aqui, consiste nos sofrimentos físicos e morais, que são a consequência da falta cometida, seja desde a vida presente, seja depois da morte, na vida espiritual, seja uma nova existência corporal, até que os traços da falta tenham apagado. Então, como ele traz a expiação, ela consiste nesses sofrimentos ao qual passamos, seja na esfera física, ou seja na esfera moral, ou nas duas, dependendo do espírito aí endividado. Né? E como ele traz aqui, essa falta cometida, né, ele vai sofrer nessa vida presente já, ou na morte, ou na vida espiritual, ou numa nova existência corporal. É preciso passar por esse processo, né? Que é o processo aí que a gente chama, que a gente pode chamar de purificação, a expiação, né? A expiação é isso, essa purificação. Eu passo por esses sofrimentos de esfera física ou moral, ou dos dois, para quitar os meus débitos. E a reparação, Leandro, o que é? Consiste em fazer o bem àquele a quem se fez o mal. Então, se eu fiz o mal a alguém, como é que eu reparo? Fazendo o bem a essa mesma pessoa que fiz o mal. E às vezes, como ele traz ali na expiação, né, pode demorar muito, que é o arrependimento. Mas o ciclo completo, é esse. Arrepender, expiar e reparar. E a reparação é o último ponto, que é o quê? Fazer o bem àquele que a gente já fez o mal, seja nessa existência ou existência anteriores. Aquele que não repara os seus erros nesta vida, por impossibilidade ou má vontade, se reencontrará numa existência ulterior, né, posterior, em contato com as mesmas pessoas que tiveram do que se lastimar dele, e em condições escolhidas por ele mesmo, de maneira a poder provar-lhes, né, provar para essas pessoas o seu devotamento e fazer-lhes tanto bem quanto lhes haja feito mal.
Então, ou seja, é uma escolha do Espírito. A expiação, o tipo de expiação que ele vai passar. E a reparação é isso. Numa existência próxima, numa outra, ou até nessa ainda, é necessário fazer tanto bem quanto foi feito o mal lá atrás. Nem todas as faltas acarretam um prejuízo direto e efetivo. Nesse caso, a reparação se cumpre fazendo o que se devia fazer e não fez, cumprindo os deveres que foram negligenciados ou desconhecidos, as missões que faliu, praticando o bem em sentido contrário àquele que se fez o mal. Então, vou reler, ó. Nem todas as faltas acarretam prejuízo direto ou efetivo. Nesse caso, a reparação se cumpre. 2 pontos. Vamos lá, o primeiro caso. Fazendo o que se devia fazer e não fez, na existência anterior. Então, nessa, que é que eu estou espiando, que eu estou reparando, eu vou fazer aquilo que eu não tinha cumprido. Né? Cumprindo os deveres, como ele traz aqui, que foram negligenciados ou desconhecidos. As missões em que faliu. Então, vamos lá. Praticando o bem em sentido contrário àquilo que se fez de mal. Quer dizer, sendo humilde, onde se foi orgulhoso, olha a reparação. Brando, onde se foi duro. Caridoso, onde se foi egoísta. Benevolente, né, bondoso, onde se foi malévolo. Trabalhador, se foi preguiçoso. Útil, se foi inútil. Moderado, se foi dissoluto. De bons exemplos, se deu maus exemplos. E etc. É assim que o espírito progride, aproveitando o seu passado. E olha a importância, né, das penas, né, das expiações, da reparação nesse processo de construção e de progresso, os resgates. Gratidão ao Mestre Jesus pela oportunidade de aprendermos um pouquinho mais, de refletirmos um pouquinho mais acerca da vida através dessa doutrina tão consoladora que é a doutrina espírita. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação. Livra-nos de todos os males. Que assim seja. Obrigado a todos. Fiquem com Deus e até terça-feira às 9h para continuarmos, né, dando sequência aí aos estudos do Livro dos Espíritos, né, o primeiro livro da codificação. Grande beijo, obrigado. O programa de hoje está sendo gravado um pouquinho mais cedo, antes de aula. Beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.